Oi, 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 sejam todos bem-vindos ao podcast Educação Parental na Prática. Aqui você receberá conteúdos relevantes para encorajar pais e educadores no processo de educação das crianças e adolescentes, para que eles desenvolvam, lidem com os comportamentos, com os desafios de comportamento de uma forma mais respeitosa e efetiva, desenvolvendo competências socioemocionais. Eu sou a Aline Cestaroli, eu sou host aqui nesse podcast e idealizadora da educação e parentalidade encorajadora, e toda semana tem um episódio novo com uma convidada para lá de especial para a gente bater um papo bem encorajador. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Já aproveite para nos seguir, porque assim você não perde nenhum conteúdo. Então, estamos sempre disponíveis os episódios, tanto no canal do YouTube quanto aqui no Spotify também. E o tema do episódio de hoje é a educação parental como aliada da psicopedagogia. Para a gente bater um papo sobre esse assunto, eu vou receber a Mônica Passanante, que é pedagoga, atuou como professora por quase 30 anos, é psicopedagoga clínica, educadora parental, um dente de leão, facilitadora do programa Encorajando Pais. Mônica, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Aline, obrigada pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho, né, da minha história, mas que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida das pessoas que estiverem ouvindo. Como um dia também eu ouvi, né, e fez diferença na minha vida. É muito bom, eu fico muito feliz sempre em ter esse momento com as alunas, ter esse momento aqui, conhecer como que cada dente de leão tem levado essa sementinha de encorajamento para impactar e transformar as famílias, né? E eu gosto também sempre de saber um pouquinho da história de cada aluna, né? De cada profissional que faz parte do nosso movimento. E me conta, então, Mônica, como que a educação parental chegou até você? Bom, assim, eu falo assim que é uma história, para mim, é uma história muito linda, porque foi uma construção, né? Eu sou casada com Valdir, mãe do Gabriel, de 22 anos, mãe do Gustavo, de 11 anos, uma diferença bem grande, né? Mas com uma história toda aí de muita luta para que esse meu segundo filho viesse, né? E um dia a gente até vai conversar muito sobre isso, porque isso eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas também, porque também foi um movimento de muita coragem, né? E, como a Aline falou, dei aula por 30 anos, né? Quase 30 anos, apaixonada pela educação, sempre tive muito prazer de cuidar das crianças que tinham dificuldade de aprendizagem, dava aula para todas as crianças, mas aquelas que tinham mais necessidade, que tinham muita dificuldade, eram minha paixão, porque eu entendia que precisavam de um outro olhar, que precisavam. Hoje eu entendo que elas precisavam de encorajamento, né? De alguém que as encorajassem para que elas fossem capazes, para que elas entendessem que elas tinham o seu potencial, né? E então eu separava essas crianças para ensinar, e eu tinha esse prazer de fazer com que elas aprendessem da melhor forma possível. Mas eu também já enxergava na educação que na escola que esses pais precisavam de uma escuta, que esses pais precisavam de orientação, mas eu ainda não tinha a noção da educação parental nessa fase. E dentro da escola, nós temos uma certa limitação, né? Para estarmos conversando com esses pais diretamente, de ter essa comunicação, como hoje, por exemplo, a gente tem no consultório, né? Então, eu sofria muito com isso, porque eu queria ajudar, mas eu ficava limitada. Eu sou formada em pedagogia, em psicopedagogia também hoje há quase 30 anos, mas eu era, na época que eu retomei para a psicopedagogia, eu estava formada há 25 anos.
fiz a psicopedagogia, mas não atuei. Eu atuava em sala de aula. Eu tentava fazer aquele trabalho em sala de aula. E aquilo estava me satisfazendo, porque eu confesso que no começo eu tinha muito medo de ir para uma clínica. E como que eu vou atuar em clínica, né? Que responsabilidade. Eu precisava acreditar mais em mim para poder atuar numa clínica. E na escola era uma coisa que eu dominava. Então, vamos continuar aqui e eu vou aplicando a psicopedagogia dentro da sala de aula. Muito difícil, né? A gente conseguir fazer isso, mas eu ia arrumando, eu ia ajeitando ali e tentando fazer o meu melhor ali. E aí, o que aconteceu? Meu filho, de 11 anos hoje, na época com 8 para 9 anos, começou a apresentar muita dificuldade de aprendizagem, desde os 7, na verdade. Muita dificuldade de aprendizagem, muita insegurança. E eu entendi que ele precisava de uma psicopedagoga, que não estava adiantando a psicopedagoga de casa, né? Eu tentava fazer tudo com ele aqui em casa, mas não funcionava, precisava de uma terceira pessoa. E de um olhar de conheci fora, uma psicopedagoga. Né? Isso, porque o nosso olhar de mãe, você vai até uma certa parte. Sim. Mas o teu filho, ele recebe até uma certa parte. E a gente tem que entender que os nossos filhos precisam de profissionais que não, né, que não nós, né, não da mãe ali, do profissional. O seu papel ali conheci, é de mãe, né? A psicopedagoga dele. Sim, com certeza. E ele precisava de outro olhar, como você falou mesmo, né? E aí eu conheci uma profissional, uma psicopedagoga, Beatriz Montenegro, e eu levava meu filho, e quando você é apaixonada por criança, você é apaixonada por essa área da educação, qualquer mãe, qualquer criança que você vê numa dificuldade, você abraça. Imagina eu na sala de espera do consultório, em contato com crianças, com mães, e aí as mães já começam a falar da dificuldade da criança, e eu ali me sentindo importante ali, né, de trazer algumas coisas que eu trabalhava na escola, de trazer o meu conhecimento, e o meu conhecimento como mãe também. E a Beatriz teve um olhar assim, poxa, você vem, né, no consultório trazer o Gustavo, mas você está sempre ali dando uma pinceladinha, ajudando, aí uma criança está um pouco agitada lá, você já vem com desenho, você faz alguma coisa. Você não tinha que estar na sala de aula, você tinha que estar dentro de um consultório, você tem vínculo, você é muito amorosa, e você tem bagagem, você tem conteúdo. E eu falava para ela, Bia, de jeito nenhum, dentro de um consultório eu não vou dar conta. Como que eu vou trabalhar com esses pais? Como que eu vou trabalhar, né? Porque eu sempre quis trabalhar com esses pais, mas eu não tenho recursos, subsídios para trabalhar com esses pais. Como eu vou fazer? E ela, não, eu vou te ajudando. Não, Bia, não tem condição. E quem precisa de ajuda nesse momento é o meu filho. E eu vou ficar como mãe aqui na retaguarda. Agora, quando você precisar de alguma coisa na sala de espera, pode contar comigo. Uma conversa, uma brincadeira com as crianças, um desenho. E aí só que aquilo foi crescendo no meu coração. Poxa, ela plantou a sementinha ali. E aí apareceu uma oportunidade, ela estava se formando como educadora. Sim. E aí ela estava se formando como educadora parental, e ela precisava de um dia da semana para estudo. E ela veio um dia falando para mim, olha, eu preciso de uma pessoa de confiança, porque eu preciso tirar um dia e passar 3 pacientes, mas eu não encontro ninguém, sabe? Porque quem eu quero não está querendo. E eu falei, tá bom, vai, eu vou entrar. Então, depois de 25 anos, eu fui para o consultório, né, com muito medo, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu tinha essa condição, porque eu gostava muito de ajudar essas crianças, eu só precisava retomar. E foi ali que eu voltei a estudar muito, porque como professora eu sempre fui de buscar, de estudar, eu sempre entendi que eu tinha que me aperfeiçoar, então nunca fiquei parada.
Mas ali eu entendi que eu precisava voltar a estudar muito mais, né? Porque a gente precisa estudar para educar. Aprendi isso com a Aline. E entendo muito isso hoje. Aí fui para o consultório. E fiquei na escola e no consultório. Só que eu precisava trabalhar com esses pais. E como eu vou trabalhar com esses pais? Precisava, né? E eu precisava de uma mudança de vocabulário. Eu pensava assim, preciso de uma mudança de vocabulário, porque é diferente você trabalhar na escola, você trabalhar no consultório. Você vai estar ali diretamente com esses pais. Sou uma profissional diferente, né? Não sou só a professora, que é super importante, mas ali eu não tenho alguém para me intermediar com o pai. Eu preciso ter esse contato direto. Então, eu preciso buscar algo que me traga, né, esse conteúdo, que me traga essa segurança. E aí, e meu filho com muita dificuldade na escola. E eu tentando ajudar. A gente estava vindo de uma pandemia, onde eu pude enxergar toda a dificuldade. Eu vi que não era só uma parte de dificuldade, era uma coisa muito grande. E dependia algumas coisas de mim. E de mudanças dentro da minha casa, de rotinas, da própria educação mesmo, né? Como chegar no meu filho, para que ele se sentisse amado, pertencente. Como que eu faço isso? E aí, um dia, mexendo no Instagram, né, eu tive o privilégio de achar ali um seminário ministrado pela Aline Sestaroli, onde tinha o Educação e Parentalidade Encorajadora, parentalidade encorajadora. Isso para mim foi, eu preciso disso, eu preciso de coragem para ajudar o meu filho. Então, a princípio, foi isso, a coragem, eu preciso encorajar o meu filho. E eu lembro que quando eu li isso, eu comecei a chorar. E falei, gente, eu acho que eu encontrei a solução, mas vou assistir num seminário de um sábado inteiro. E eu falei, então eu não vou fazer nada. Eu lembro que você falou assim, nesse dia, né, vocês procurem ficar num lugar reservado, avise a família que vocês não vão, né, vocês vão ter 1 hora de almoço, mas não programem nada. E foi isso que eu fiz. Eu falei, eu vou ser obediente a tudo isso. Não é obediência, na verdade, né? É cooperar e cooperar comigo, né? Então, eu vou sentar ali. Exatamente. E aí, levei minhas coisinhas para lá, até o que eu ia almoçar, falei, não vou sair desse lugar, é lá que eu tenho que estar. E me inscrevi e participei. E quando eu participei desse seminário, eu tive uma virada de chave. Porque esse seminário ele me trouxe clareza, não só porque eu precisava mexer na minha casa, que era muita coisa, né? Quando você descobre o seu tipo de parental, o seu estilo parental, quando você começa a perceber a questão de temperamento, e eu falei, meu Deus, eu preciso mudar muita coisa na minha casa, porque o meu filho ele precisa de tudo que foi falado nesse seminário. E aí, eu tive o privilégio de fazer o curso como facilitadora, né, da educação e parentalidade encorajadora, e nesse dia foi oferecido, eu falei, não, eu quero isso para mim, e vou ser uma das primeiras, porque eu preciso, para ajudar meu filho, mas também eu preciso levar isso para o consultório. Eu pensava, a princípio, eu pensava que eu precisava para saber como falar com esses pais e explicar para esses pais as necessidades de seus filhos. Um pouco mais para frente, e eu precisava ajudar meu filho. E aí eu comecei, e um pouco mais para frente eu fui percebendo outras coisas. E aí eu comecei a ajudar o meu filho em casa. Comecei a trazer isso para o meu marido, para o meu filho mais velho, né? Algumas coisas que precisavam ser mudadas. Comecei a mudar o meu jeito de falar, eu sempre fui muito carinhosa, sempre fui muito doce para falar com os meus filhos, lógico,
tive meus momentos de uma firmeza mais severa, que não a firmeza que nós aprendemos, que nós temos que ter, né? Mas, no geral, eu sempre fui muito amorosa, sempre fui muito participativa, de sentar do lado, de conversar, mas eu precisava mudar muita coisa ainda. E aí eu fui mudando isso, e conforme eu fui aprendendo na minha formação, né, como facilitadora, eu fui transformando isso dentro de casa, e eu comecei a perceber que dava certo. Eu falei, meu Deus, isso faz sentido. Isso dá certo. Isso está funcionando aqui em casa. E aí eu comecei a entender, conversando com os pais, percebendo a rotina das crianças, percebendo a movimentação dessas crianças dentro do consultório, as coisas que eles comentavam e as necessidades que eles tinham. Eu comecei a entender que esses pais precisavam de ajuda, tanto quanto essas crianças, né? E esses adolescentes. Eu falei, esses pais precisam de ajuda. E aí eu comecei a ligar, né? Pais encorajados, para encorajarem seus filhos para serem capazes, para serem uma melhor versão. Eu falei, gente, isso faz todo sentido. Esses pais precisam de encorajamento, né? Como eu, como mãe, precisei. Então, esses pais precisam de uma educadora parental. E eu falei, então eu preciso ser essa facilitadora para trazer para esses pais recursos para que eles tenham um olhar diferenciado para os seus filhos, para que eles enxerguem essa necessidade, que esses filhos não vêm com a mesma bagagem que eles vieram. Esses pais precisam de verdade com esses filhos. Assim, para conquistar alguma coisa com os filhos, eles não precisam dizer que eles foram os melhores, não. Eles têm que ter a humildade de dizer que eles também precisam estudar para ajudá-los, para educá-los. Ter uma coisa que eu vejo muito na Aline e que eu aprendo muito, né? Entender essa verdade, ser verdadeiro, né? E com essa verdade a gente conquista muitas coisas, com essa humildade, né? E eu fui aprendendo isso, e eu falei, eu preciso trazer. Porque, na verdade, isso também já estava funcionando na minha casa, porque eu falava para os meus filhos, olha, eu, quando criança, tive dificuldade em matemática, tinha dificuldade em estudar, mas, olha, vamos pensar eu tentei pensar em tais mecanismos, algumas coisas funcionaram, outras não, talvez o que não funcionou para mim vai funcionar para você, né? E o contrário, o que funcionou para mim pode ser que não funcione para você. Então, comecei a ter essa humildade e falar para os meus filhos, olha, isso aqui dava certo, isso aqui não dava certo, eu não era tão boa também nisso, né? Ou você é muito bom nisso, eu não era boa nisso. E a humildade, a honestidade. E eu fui aprendendo e vendo, né, assim, cada aula que a Aline ministrava, vendo essa transparência, né? E eu falei, meu Deus, é isso. Esses pais têm que entender isso. E aí fui começando aos pouquinhos, conversas, trazendo, né? Conversa de recepção, sabe? Quando você vai entregar aqueles 5 minutinhos. Olha, hoje foi assim. Você podia tentar tal coisa dentro de casa, né? Muda essa palavrinha. Vamos tentando. Então, tudo que eu ia aprendendo como facilitadora, eu ia trazendo para esses pais, né? E de uma fui forma criando bem essa coragem. informal, né? Começando aí de uma forma bem informal. É muito. Eu estou aqui te ouvindo assim né, só pensando aqui, te acompanhando e vendo como que faz muito sentido, né? Quando a gente entende que a criança, que o comportamento, que todo comportamento é uma comunicação, e que a criança, ela vai para o consultório, seja da psicologia, seja da psicopedagogia, seja do nutricionista, né? A criança vai
para um consultório com algum especialista porque ela está com dificuldade, transtornos, com alguma questão. E aquela criança, ela carrega consigo todo um sintoma que é da família também, né. Então, quando a gente entende isso sim, e a gente, busca, né, e a educação parental, achei bacana a gente trazer, né, a educação parental como aliada. Aqui a gente falando da psicopedagogia, mas ela serve para qualquer profissional da sim, infância, qualquer área de atuação. A educação parental vem como uma aliada, para que a gente sim, traga esses pais também, né, Mônica, para encorajar esses pais. Você falando, né, eu lembrei, eu também tenho a psicopedagogia, atuei bem pouco na área, mas foi uma das especializações que eu já fiz, e eu lembro muito, assim, de quantas questões que, essas dificuldades de aprendizado da criança estava, em alguns casos que eu atendi, muito relacionado ao ambiente familiar, né. Então uma criança estressada, uma criança amedrontada, que não aprendia, uma criança que estava, eu lembro de uma situação de uma criança que tinha pais extremamente perfeccionistas, assim. E esse ponto que você trouxe, que foi muito bacana, que me fez lembrar, que, eles não se permitiam errar e não permitiam que a criança sim, errasse. Então, a como diria Alicia Fernandes, né, Sarah Paim e tudo mais, as autoras da psicopedagogia, essa inteligência aprisionada, né. Essa inteligência que sim, ela não podia errar, ela não podia, então, nem se arriscar a tentar algo, porque aquilo, a aprisionava mesmo, né, porque se ela tentasse e errasse, na cabecinha dela, inconscientemente, ela perderia o amor, a aprovação desses pais. Então, às vezes, os pais, têm, né, porque a gente traz isso da educação tradicional, assim, de que os pais têm que ser sim, perfeitos, né, de que os pais não podem mostrar a vulnerabilidade deles, porque senão eles não vão ter autoridade sobre a vida dos filhos, né. Só que esse perfeccionismo, os pais se colocarem ali num pedestal, é muito cansativo tanto para os pais quanto para os filhos, e isso gera uma desconexão, né. Ao ponto que quando os pais falam: sim, "Olha, eu também tive essa dificuldade, eu sei o quanto matemática é difícil, até hoje eu não entendo algumas coisas, né, mas está tudo bem, vamos lá, a gente está aqui, os erros fazem parte do processo de aprendizado", né. Então, quando a gente vai trabalhando essa com certeza. mudança com os pais, grandes resultados vêm, né. Sim, com certeza. Com certeza. E essa palavra, né, assim, o fato de você olhar para o seu filho, né, e dizer: "Olha, está tudo bem". Como esse "está tudo bem" muda muita coisa, né, na vida do teu filho. E na vida de qualquer criança, né, porque eu falo, De assim, que todo até mundo. dentro da escola, de todo mundo, dentro da escola, como a gente percebe também, e agora eu falo de profissionais que estão dentro das escolas, né, que também precisam dessa mudança de linguagem, né, que também precisam conhecer a educação parental para trabalharem com essas crianças, trazendo esse encorajamento, tendo também essa gentileza de entender, né, que eles também têm necessidades, eles trazem muitas coisas de casa, e então, dentro da escola também eles precisam ter essa escuta. Os profissionais eu penso que os profissionais dentro da escola precisam também da se Esse especializarem, conhecimento, né, né. na educação parental, porque para ter esse olhar mesmo e para entender o como conduzir essas crianças, o como trabalhar com essas crianças, ter a sensibilidade, né, de encorajar essas crianças,
né? E também, né, mostrar que com gentileza você consegue muita coisa de uma criança e com o erro você constrói muita coisa. Então, eu penso que até nas escolas isso, né, como uma professora, né, que atuou muito tempo em escola, e sabe que a educação parental, ela tem me levado a essas profissionais que eram minhas conhecidas, né, que eram parceiras de trabalho, e eu tenho levado isso para algumas professoras, tenho conversado. Quando eu participei do congresso, eu saí do congresso sedenta para falar assim, pessoal, precisa mudar, vocês precisam de mudança dentro das escolas, vocês precisam mudar a linguagem dentro da escola. A gente fala que os pais precisam estudar para educar, mas os professores não podem ficar estagnados. Tem também que se aperfeiçoar, que estudar, se reciclar, porque as coisas vão mudando e a gente precisa levar isso para dentro da escola. Você sabe que com esse meu desejo, essa minha ânsia de ajudar as crianças, de ajudar os pais, a dificuldade que eu estava tendo com meu filho em casa, um pouco depois que eu entrei no consultório e participei desse seminário e comecei a perceber tudo isso, eu entendi, assim, eu entendi que as coisas precisavam de mudança. E eu acho que minha cabeça, nessa época, eu fiquei tão, assim, preciso de mudar, preciso mostrar para as pessoas que elas precisam disso. Eu tive burnout. Já devia estar vindo de um esgotamento do período da pandemia, né? E aí, vendo tudo isso e entendendo que tudo isso podia mudar, mas não eram em todos os lugares que eu ia poder levar naquele momento, eu acho que eu já entrei num esgotamento, mas eu falo que tudo tem um propósito, né? E tudo tem o seu tempo certo, né? Deus, ele coloca tudo no seu tempo certo nas nossas vidas. E eu pedi demissão da escola. Nesse momento foi assim, falei, não, eu preciso me afastar da escola e me dedicar àquilo que, primeiro, me dedicar para mim, para eu conseguir ajudar o meu filho, que naquele momento era uma prioridade, né? Mas eu precisava primeiro me ajudar o meu filho, e aí sim poder ser uma profissional de excelência no consultório e conseguir me especializar como educadora parental para ajudar esses pais e futuramente levar para a escola aquilo que eu estou aprendendo, né? Porque eu entendo que isso dentro das escolas é fundamental. Esses profissionais precisam, né? Eles precisam se tornar educadores parentais para saberem, inclusive, como agir com as crianças e com esses pais, trazerem, né, essas orientações para esses pais. E então foi nesse momento que eu tive toda a oportunidade de estudar. Eu canalizei tudo isso para o estudo. E foi quando eu me tornei uma facilitadora, né, da educação e parentalidade encorajadora. E entendi que o encorajamento era a essência de tudo isso, né? Então, como educadora parental, eu falo assim que a Aline, ela tem um papel fundamental, porque o encorajamento, e ela sabe, né? Sempre falo isso para ela, o encorajamento, ele é fundamental para fazer a diferença, porque nós precisamos de coragem para mudanças. Não é fácil mudar. Não é fácil. É bacana a gente explicar até para o pessoal que, de repente, ainda não conhece o que significa, né? Porque a gente fala tanto de coragem, encorajamento, né? Eu sempre falo que quando eu aprendi o significado dessa palavra, eu adotei ela para minha vida, então é a palavra que mais me representa hoje, né? E eu entendi que a minha missão, o meu propósito de vida é levar esse encorajamento para as pessoas, né? Porque a minha vida foi transformada a partir disso, né? E esse encorajamento, então, encorajar vem de coragem, coragem é de coração, agir. Então, ter coragem significa agir com o coração. E encorajar
é incentivar o outro a agir com o coração, né, nesse movimento para que o outro se torne a melhor versão dele mesmo. Então, quando você fala, né, Sim, e eu sempre falo isso também, que todo mundo precisa de encorajamento, e quando a gente fala da educação e parentalidade encorajadora, que é essa educação, essa parentalidade que olha para a potencialidade, para que o outro se torne a melhor versão dele mesmo, para que o outro, esses pais, esses filhos, né, se tornem quem eles nasceram para ser, na sua essência, na sua sim, completude, né? Entendendo que cada um carrega dentro de si todo esse potencial para ocupar o seu lugar no mundo. Cada um de nós aqui tem a nossa missão, tem o nosso propósito, tem o porquê da nossa existência. Então, sim, a gente só consegue ocupar esse lugar no mundo quando a gente entende o nosso chamado, né, de vida, o nosso propósito de vida, quando a gente entende e reconhece as nossas potencialidades, né? Então, quando a gente olha nesse viés, no que eu trago, né, dessa educação e parentalidade encorajadora, a gente está ali plantando, é, adubando, regando essas sementes que cada um de nós carrega. Né? A gente, muitas vezes, sim, numa parentalidade tradicional, né, na educação tradicional, muitas vezes os adultos ali querem agem com base nas punições, nas recompensas, na expectativa de tornar aquela criança, aquele adolescente, aquele ser humano uma outra pessoa, né? Desconectando ele da própria essência. Né? Então, quer que sim, muitas vezes os pais, né, na maior das boas intenções, mas os pais querem que os filhos se tornem quem esses pais desejam. Né? E os filhos nunca serão quem os pais desejam. Né? Os filhos têm a sua própria essência. E o papel dos pais, enquanto líderes da família, é ser esse guia, liderar esse filho, essa família, para que ele se torne quem ele nasceu para ser. Né? Acho que essa é a essência do encorajamento. sim, Então, quando nós estamos ali desculpa, num encontro, num atendimento com os pais, é justamente para despertar essa potencialidade desses pais também, para que eles cumpram essa missão que é tão sim, desafiadora, né, de formar, de educar um outro ser humano, mas que eles consigam cumprir isso da melhor maneira possível, entendendo que não é sobre serem pais perfeitos, porque isso não existe, nem pais perfeitos, nem filhos sim, perfeitos, mas é sobre serem pais melhores, né, buscando sempre essa evolução, né? E aí, sim, nessa evolução, a gente vai quebrando ciclos de violência, a gente vai mudando paradigmas e a gente vai focando principalmente na conexão. Né? Porque você, enquanto psicopedagoga, Mônica, você vai saber isso muito bem, que a criança, para que ela possa acessar o seu conhecimento, desabrochar, né, se permitir aprender e crescer, ela precisa se sentir segura, respeitada e sim, amada. Né? Então, ela sim, precisa ter essa exatamente. base bem nutrida. Um cérebro amedrontado, ele não aprende. Né? Tem um bloqueio aqui. Hoje, a neurociências já vem, né, comprovando todas essas coisas que às vezes, lá atrás, não haviam tantas comprovações científicas e tantos estudos na área. Sim, Mas hoje a gente sabe que o emocional, ele tem um papel fundamental no cognitivo, né, no processo de aprendizagem. sim. Então, os pais, muitas vezes, que querem ali, não sei, ontem, eu acho, eu gravei no nosso último podcast, no episódio anterior aqui do podcast, a Lu, ela trouxe um exemplo de uma mãe que ensinava o filho tinha problemas de aprendizagem, a Lu, ela trabalha numa instituição, quem não assistiu é o episódio anterior aqui, desse da Mônica, Aham, a Lu trabalha numa instituição de contraturno, né, focada ali na educação.
e ela estava trazendo uma experiência dela, que uma mãe ensinava o filho, ficava ali acompanhando a atividade do filho e ficava com um chinelo do lado, para que se ele errasse, ela batia nele. E essa criança estava com sérios problemas de aprendizagem. Ele não conseguia, porque o medo estava tomando conta dele. Então, às vezes, e aí a Lu trouxe o quanto essa mãe se transformou através da educação parental, das orientações que ela ofereceu ali, de entender que ela não precisava ser assim, que existia uma outra forma de ensinar através do amor, do respeito, da conexão, né? E te ouvindo também em outras conversas nossas lá dentro da comunidade e tudo mais, você trouxe como que você tem feito esse trabalho da educação parental com a psicopedagogia, né? Eu acho que é legal a gente compartilhar um pouquinho essa experiência com o pessoal, às vezes se tem alguma psicopedagoga aqui nos assistindo, ou até pais, né? Os pais que, de repente, o filho está ali com alguma questão de aprendizagem, algum transtorno de aprendizagem, e esses pais levam os filhos para profissional resolver esse problema, mas às vezes esses pais não se comprometem também, não se engajam, e eu acho que esse conhecimento aqui, a partir desse episódio, pode mudar essa chavinha nos pais também, para eles entenderem que a participação deles é fundamental, né? Então, conta um pouquinho para a gente, Mônica, como que tem sido essa experiência? Então, dentro do consultório, nós atuamos, quando eu conheço uma família, né, e essa família, eu conheço primeiro os pais e depois conheço as crianças, né, e uma experiência muito interessante que eu tenho assim, vivido, já na primeira entrevista com esses pais, né, com esse conhecimento da educação parental, e com tudo que eu tenho aprendido, eu começo a entender as crianças a partir da anamnese, a partir dessa entrevista com esses pais, né? Da fala desses pais. Então, hoje, eu tenho já vivido uma experiência, assim, de quando esses pais trazem alguma coisa para mim, e eu sinto que eles estão predispostos a ouvir alguma coisa, eu já vou ali trazendo algumas questões para eles. Olha, mas a gente tem que entender que cada criança é de um jeito, que todas as crianças têm o seu potencial. Eu vou trazendo para eles um pouquinho dessa questão da essência de cada um, né? Então, eu venho, já tenho percebido coisas que antes da educação parental eu não tinha esse olhar imediato. Então, hoje, eu já começo a entender o porquê essas crianças estão vindo para o consultório, o porquê elas têm essa dificuldade, né? E o que eu vou ter que trabalhar, não só com essas crianças, mas com esses pais. Então, conforme eu vou ouvindo a necessidade dessa família, na própria anamnese, eu já falo para os pais: olha, nós vamos fazer essa avaliação, vamos entender a necessidade do seu filho, mas quando nós estivermos já sabendo o que está acontecendo, nós vamos fazer assim. Na intervenção, eu trabalho algumas sessões com a criança, mais uma sessão serão com os pais, e eu vou trazer para vocês algumas coisas para ajudar, para que vocês possam ajudar os filhos de vocês. Então, eu já encaixo essa sessão de orientação na intervenção da criança. Por quê? Porque a família precisa de mudanças para que essa criança possa ser atingida e para que o meu trabalho seja efetivo também, né? Porque não é só a criança, é como você disse. Eu costumo dizer assim, né? Que toda criança com dificuldade de aprendizagem tem pais que precisam de educação parental, precisam de uma educadora parental, né? Por quê? Porque precisa dessa orientação para ajudar e para enxergar o porquê
da criança estar com aquela dificuldade, né? Então, com esse conhecimento da educação parental, da neurociência, que a gente vai entendendo, né, o que acontece no cérebro da criança, mediante as ações dos pais, o quanto isso repercute na aprendizagem. Então, eu já vou trazendo isso para os pais de uma forma leve, né, mas trazendo a consciência de que tudo aquilo pode estar prejudicando a criança. E aí, quando eu chego no final da avaliação e eu tenho aquela conversa com os pais para trazer o relatório, para trazer ali as dicas de como eles vão trabalhar com, né, a escola vai trabalhar, a dica de como eles também têm que atuar dentro de casa, eu já venho de novo reforçando essa orientação com eles, a necessidade deles serem ali participativos nesse processo da criança, que não é a criança, mas que depende muito da atuação deles, né? Da mudança de rotina, na mudança de comportamento, na mudança de pensamento, né? E aí a gente vai desconstruindo coisas que muitas vezes esses pais trazem da sua infância, né? Daquilo que eles aprenderam, daquilo que eles viveram, e a gente vai mostrando que a gente pode ir mudando, que a gente pode, né, tornando aquilo mais fácil, que a gente entende que eles aplicavam na vida do filho aquilo que eles sabiam, mas então vamos aprender agora novas possibilidades. E uma coisa assim que é muito importante, sabe, Aline, que eu faço sempre, e o que a gente estava conversando e que eu aprendi isso muito com você, eu trago sempre para esses pais que eu um dia fui essa mãe que precisei dessa desconstruir algumas coisas e construir coisas novas para que eu pudesse ver essa mudança dentro da minha família. E isso faz toda a diferença, né? Para que esses pais te escutem, para que esses pais também consigam entender que se eu conseguir mudar isso na minha vida, eles também vão conseguir mudar na deles. Né? A nossa experiência, ela é a mais importante, né? As nossas atitudes, elas falam mais do que as nossas palavras, né? Então, eu trago para eles que eu também precisei disso. E muitas vezes eu comento sobre essa... Né? Sim, e muitas vezes eu trago essa experiência, né? Algumas coisas que a gente conversou aqui, algumas coisas eu trago para esses pais. E é tão verdadeiro que esses pais, eles passam a ter uma outra visão dos filhos, uma outra escuta. Eu tenho vivido experiências muito bacanas dentro do consultório, né? De ver, assim, esses pais percebendo essa transformação nos filhos, mas porque eles se permitiram se transformar. Então, isso tem sido, assim, incrível, incrível. Eu falo que hoje em dia, em qualquer profissão que você tenha, você pode se especializar como um educador parental, porque em todo lugar onde você trabalha com pessoas, onde você trabalha com pais, com pessoas que trabalham com crianças, com adolescentes, essas pessoas precisam ter essa visão da educação parental, né? Precisam saber como é o funcionamento do cérebro de uma criança, de um adolescente, entender o desenvolvimento da criança, para saber o que você pode cobrar, o que você não pode cobrar, o que você tem que esperar, a forma de falar. Isso é muito importante. E é uma virada de chave na vida dessas famílias. Com certeza. Eu acredito muito nisso. Como foi na nossa, né? Como foi na minha. Sim, eu falo muito que a minha atuação como psicóloga infantil foi transformada quando eu agreguei a educação parental, tanto que, e foi tão transformadora que hoje eu atuo só na educação parental, já não atendo mais crianças, né, como psicóloga clínica, nem crianças, nem adolescentes, e foquei todo o meu trabalho na orientação aos pais, porque eu vi o quanto isso é transformador, né? O quanto, às vezes, pequenos ajustes que esses pais fazem na rotina deles, isso já
gera uma grande transformação ali nos filhos, né, na vida da família como um todo. E eu acredito muito que todo profissional, independente da área, mas todo profissional que trabalha com crianças e adolescentes, precisa aprender a encorajar os pais. Então, a educação parental, ela é uma Sim, aliada a todos os profissionais da infância, da adolescência. E a gente exatamente. transforma muito mais, né? É muito mais assertivo. E não é uma orientação, porque muitas vezes na psicologia eu já ouvi muito isso, eu aprendi dessa forma, né? Mas eu já faço orientação de pais, né? Na psicologia eu aprendi a orientar pais. Mas a educação parental, a educação e parentalidade encorajadora, ela vem com um outro olhar, não é só uma orientação de pais, mas é esse encorajamento, né? É essa instrumentalização dos Exato. pais a partir de uma educação não violenta, né? De uma educação respeitosa, de uma educação que não fere o senso de dignidade dessas crianças, desses adolescentes e desses pais também, né? Sim, Então, é um trabalho sim, diferente, não é só orientar pais. Então, enquanto psicopedagogo, eu vou chamar esses pais para orientação também, né? Não é só isso, é todo esse olhar que a gente vai de encorajamento, né? Dessa orientação focada em despertar sim, o potencial daquela criança, daquela família, né? Desses pais. E é maravilhoso, né, exatamente. Mônica? Acho que daria para a gente ficar aqui conversando por horas, né, de tantas coisas, tantos casos que eu acredito que você tenha, né, experiências aí de Sim, ver na prática, né, a educação parental na prática, no seu consultório. Mas eu acredito que a gente conseguiu já sim, deixar aqui nesse episódio, mostrando para as pessoas o quanto a educação parental pode ser essa aliada no trabalho do psicopedagogo e também para os pais, né, para despertar esse olhar dos pais em buscarem essa ajuda. Então, você que é pai, mãe, que o filho está com alguma dificuldade de aprendizagem, vai buscar essa avaliação psicopedagógica, pergunta para o profissional se ele tem esse conhecimento da educação parental também, né? Busque, peça essa ajuda, essas orientações. sim, Eu no consultório, enquanto psicóloga, eu recebia muitos pais que vinham de outras profissionais e que falavam assim, Aline, as outras profissionais não me sim, falam, não me orientam, não fazem isso que você tem feito aqui. Então, muitos pais começaram a procurar o meu trabalho e um dos grandes sucessos que eu tive de lotar a minha agenda e de ter uma fila de espera no consultório foi por esse trabalho diferenciado que eu vinha realizando ali com as famílias. E esses pais vinham percebendo essas transformações, né? Então, acho que a gente deixar aqui essa mensagem para os profissionais, para os pais. Mônica, você sim. está em São Paulo, né? Em que região de São Paulo que fica o consultório? Até para quem está aqui nos assistindo, tiver interesse em E, conhecer mais do seu trabalho. claro, eu atuo aqui no Ipiranga, né? Perto da Silva Bueno, que é uma avenida conhecida aqui em São Paulo, aqui no Ipiranga, né? E estou à disposição. Hoje eu atuo no consultório como psicopedagoga e orientadora parental, mas também, havendo necessidade, também faço atendimentos online, né? Muitas vezes para facilitar a vida dos pais, a gente tem essa comunicação online, né? Isso veio para nos ajudar bastante e funciona, né? E estou à disposição. E aí, como rede social, eu tenho o meu Instagram, e eu acho que a Aline deve colocar, mas eu, Embaixo. né, posso colocar aqui como isso, que é o meu nome mesmo, né? Mônica Passanante, @Mônica Passanante. E eu estou à disposição, muito feliz por estar aqui compartilhando essa experiência, essa transformação, como a Aline falou, né? Ficaria aqui horas contando todas as experiências positivas que eu tive com a educação parental, com a educação e parentalidade encorajadora,
o como isso transformou a minha vida e a vida das famílias que eu atendo, né? E de pessoas que estão próximas de mim, porque a nossa mudança, as pessoas começam a perceber a mudança, então você vai trazendo, né, e vai explicando o que você tem vivido. Então, tem sido incrível e eu só tenho a agradecer, né, todas essas oportunidades que a educação parental trouxe para a minha vida, como profissional, como pessoa, como mãe, até como esposa, né, o quanto isso tem transformado a minha vida. É maravilhosa. Eu E só agradecer tenho a a você. agradecer. Também te agradeço. Você que chegou até aqui, se você gostou desse conteúdo, aproveite para compartilhar com outras pessoas, nos ajude a espalhar essas sementinhas de encorajamento para que juntos nós possamos fortalecer as famílias através de uma educação mais consciente, mais respeitosa, mais encorajadora. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você conheça mais o nosso trabalho, então as minhas redes sociais, o Instagram da Mônica, as informações também sobre a formação em educação e parentalidade encorajadora, então você que é um profissional e quer se tornar, agregar, né, trazer a educação parental como aliada à sua atuação profissional, então a gente tem a formação que a Mônica fez e tantas, né, mais de 1.000 outros profissionais ao longo desse tempo já passaram pela nossa escola. E é isso, gratidão por nos ouvir. Nós nos vemos no próximo episódio. Gratidão, Mônica. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, Aline. Amém. Fique com Deus.